Mas a questão é, existe um mecanismo de questionamento de teses. Se a gente, dentro do Poder Executivo, a gente tem um órgão que é super aberto a qualquer tese, a gente mata a legitimidade do Congresso, mata a legitimidade do Poder Executivo e mata a legitimidade do Poder Judiciário. E é isso que aconteceu. Então, o deputado Mauro Benevides, ele citou aqui um argumento que é muito usado pela outra parte, né? E ele foi muito feliz ao fazer esse comentário. Ele falou assim, mas tem vários que estão falando que a gente só tem 2 ou 3 anos de CARF sem voto de qualidade, então é muito cedo para fazer qualquer mudança. Só que nesses 2, 3 anos aconteceram muitas coisas. E, na verdade, a gente só precisa focar nos grandes casos, porque os processos são extremamente concentrados, os valores são extremamente concentrados. Então, o que eu fiz hoje foi escolher 3 dos principais casos. Ainda nessa questão das teses, o deputado Reginaldo Lopes, ele mencionou as teses de tributação indireta. Aí ele fez um comentário, né? E alguns ficaram ricos no meio do caminho. Sim, alguns ficaram ricos no meio do caminho e ficam ricos sempre com essas teses. Só que vamos pegar a principal tese desses últimos anos. ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? É um processo que chegou até o STF, uma tese tributária que, quando foi desenvolvida nos escritórios, ninguém acreditava muito, não. Ninguém acreditava muito, não. Isso daí foi desenvolvendo e depois, não, virou a tese do século, os contribuintes vão ganhar. Mas o que era o ICMS na base de cálculo do PIS e do COFINS? É você reduzir o PIS e a COFINS, falando que PIS e COFINS o ICMS não faz parte da receita bruta para fins de cálculo do PIS e da COFINS. Só que esse PIS e COFINS com valor cheio já tinha sido repassado para os consumidores. Os consumidores pagaram aquele tributo. As empresas foram lá, os escritórios desenvolveram a tese, as empresas foram lá, questionaram, ganharam 500 bilhões de reais. Quem recebeu isso de volta? Não foi o consumidor, tirando naquelas empresas reguladas, tipo telecom, energia elétrica. As agências reguladoras falaram, você está recebendo esse tributo de volta, a empresa? Devolve aí para o seu consumidor. Tudo bem. Só que em todas as outras empresas, quem recebeu isso foi o acionista, foi o cotista. Foi tanto dinheiro devolvido para as empresas que surgiu um mercado secundário. Que eu não tenho mais, porque quando você tem um crédito contra o fisco, você pode compensar com outros tributos. Só que era tanto dinheiro que a União devolvia para as empresas que nasceu um mercado secundário com os bancos. Eu vendo meu crédito para você com um deságio e você dá um jeito de materializar isso para outros contribuintes. Então, o que foi essa tese, da tese do século? Foi uma forma de aumentar a desigualdade social. A gente tirou dinheiro do consumidor e devolveu para quem já tinha dinheiro e para as instituições financeiras. É algo absurdo, que só existe no Brasil. E aí você pega um artigo e fala assim, não, mas os Estados Unidos tem a tal da tax court. A tax court tem advogados também que trabalharam na área privada. Tem sim advogados que trabalharam na área privada, que foram sócios de escritórios privados, só que eles foram indicados pelo Poder Executivo, não por confederações empresariais. O Poder Executivo, hoje, pode até me indicar para trabalhar no CARF. Vai perguntar se a Confederação Empresarial vai me indicar. Não vai indicar. Então, mas não tem nada a ver com má-fé. Não tem nada a ver com a má-fé do conselheiro. Tem a ver com todo um treinamento, uma bagagem que ele traz desde lá de trás, que influencia no seu julgamento, que influencia no seu raciocínio. Então, não tem nada a ver com má-fé. Os conselheiros, acho que quem falou isso foi o presidente Gino. Falou, os conselheiros dos contribuintes, eles estão melindrados, porque achando que a gente está desmerecendo esses conselheiros indicados pela iniciativa privada. Não é nada disso, só que você traz uma bagagem. Se você passou a sua vida inteira em escritório, 99% das pessoas vão entender que a tributação ela tem que ser reduzida a qualquer custo. E como a gente desenvolve tese a cada momento, para todo tipo de assunto, é muito fácil você defender uma tese de que o tributo não é devido. A tese vai sempre existir. Quando as pessoas falam assim, é batata. Se você olhar muito o argumento insegurança jurídica e espanta investidor estrangeiro, é ruim para o investimento estrangeiro,
pode ver que é para garantir privilégio. Assim, na maior parte das vezes é para garantir privilégio constituído. E é isso que acontece, né? Qualquer coisa que a gente tenta se aproximar da legislação internacional, vem aquele caminhão de advogados falando, mas isso é contra a insegurança jurídica, isso vai afastar o investidor estrangeiro, e não é verdade. A medida provisória do CARF, ela tem que passar do jeito que está. Teve o acordo, né, do governo com a AB, mas esse acordo, na nossa opinião, na minha opinião, ele foi construído sobre bases equivocadas. Começou com o negócio do Grupo Esfera. O Grupo Esfera, ele no mínimo, ele falta com a verdade quando ele vem com a proposta. Porque, primeiro, assim, as premissas da proposta do Grupo Esfera, a primeira o Brasil se aproximou dos países desenvolvidos com a queda do voto de qualidade. A gente já viu aqui que é mentira. Né? A gente já viu aqui que é mentira, isso é mentira mesmo. E os artigos que falam isso também estão mentindo, porque eles citam muito o tax court americano, e o tax court americano é a indicação do Poder Executivo, não de confederações empresariais. Então, está aí a primeira mentira. A segunda mentira que tem na proposta do Grupo Esfera é que eles falam assim, se o contribuinte perde no CARF, ele tem que provisionar aquele valor e, portanto, isso vai reduzir a distribuição de dividendos e vai causar uma crise na Bolsa. Mentira! O contribuinte que perde no CARF, mas tem um advogado que vai levar para o judiciário e o advogado fala, tuas chances de defesa são possíveis ou prováveis, ou tuas chances de perda são remotas ou possíveis, você não tem que provisionar. Então, a proposta foi construída com premissas mentirosas. Aí, entra a OAB, né, no jogo, através da ADIM. Eu tenho vários comentários contra a ADIM da OAB, mas esse não é o objeto aqui hoje. Só que o governo chega num acordo, né, com a OAB, e esse acordo foi mencionado brevemente aqui hoje, em que o voto de qualidade volta, só que, em caso de empate, o contribuinte que perde pelo voto de qualidade não precisa pagar multa, nunca, mesmo se ele decidir ir para o judiciário, ele não precisa pagar multa. E não paga juros. É um absurdo, né? Pelas razões que a gente viu aqui, a gente começa a construir um planejamento financeiro. Deixa de ser planejamento tributário. O planejamento tributário vai passar a ser tão agressivo que ele passa a ser um planejamento financeiro. Eu não vou pagar tributo. Eu vou empurrar para o CARF, porque eu já vi aqui que tem decisões. E aqui eu peguei os casos principais, tá? CSL, coisa julgada, tem ali 60 bi. Ágio interno, a estimativa do governo era mais de 100. Então, são os casos principais. Mas o planejamento tributário vai se tornar cada vez mais agressivo, cada vez mais agressivo. Você, trabalhando numa grande empresa, você vai ter o departamento financeiro do seu lado. Se você trabalha com apuração de impostos, com gerência tributária, você vai ter o departamento financeiro, assim, não me interessa muito não se a gente tem direito nesse caso. Eu sei que eu vou ganhar financeiramente postergando essa decisão. Então, não é um acordo bom. E assim, eliminar a multa, mesmo se o contribuinte for para o judiciário, é um absurdo. Então, pelo menos, eu entendo o objeto do governo de arrecadar. E é um objetivo válido, porque a Clair mostrou que muito pouco do que é perdido no CARF vira receita tributária, porque os contribuintes continuam indo para o judiciário. Na verdade, quem paga é o pequeno contribuinte. O pequeno contribuinte, quando ele perde no CARF, ele vai e paga. O grande contribuinte, ele contrata o escritório e vai para o judiciário. Assim, em algum momento, a gente vai furar o bloqueio e a gente vai modernizar a legislação tributária. Mas isso não vai adiantar nada se o CARF continuar do jeito que está. Por causa desse mecanismo de desenvolvimento de teses, o processo vai chegar no CARF e o contribuinte vai ganhar. Então, não vai adiantar nada. O CARF, do jeito que estava antes da queda do voto de qualidade, ele era uma afronta aos três poderes. Aos três poderes. E isso que, às vezes, não falam, não, tira o poder do Executivo. Não, tira o poder total do Legislativo, porque o que for decidido no Congresso perde o efeito no CARF. Tira o poder do Judiciário, porque o que for decidido no CARF não chega no Judiciário. E tira o poder do Executivo, porque o contribuinte nem paga, ele vai empurrando com a barriga e sabe que um dia vai ganhar lá na frente. E eu queria só finalizar com assim, o planejamento tributário, ele não é errado. E buscar o seu direito na justiça não é errado, e se defender
quando você é autuado, também não é errado. Só que tem que ter um limite. Tem que ter um limite. E esse limite a gente consegue enxergar de forma muito fácil, né? Se a gente analisar ali cada tese, o direito que envolve aquela tese, a gente consegue analisar qual é o limite. Então não é buscar o seu direito como pagador de tributos que é errado. O que é errado é isso que virou o Brasil hoje, que é um paraíso fiscal em termos de litigância, é uma litigância que aumenta a desigualdade a cada dia, e é um paraíso em termos de pagamento de tributos, porque hoje a gente está discutindo aqui o CARF, mas boa parte dos argumentos servem também, por exemplo, para essa absurda isenção de dividendos que existe há mais de 25 anos. Servem também para essa absurda isenção ou não tributação da transferência indireta de ativos brasileiros por mineradoras, por todo mundo, né? Por todo mundo, mas eu chamo a atenção principalmente das empresas que trabalham com recursos naturais, né? Mineradoras, óleo e gás. E olhar para fora no nosso caso, porque a gente está numa posição inversa, né? A Europa, ela olha para fora e ela fica com medo, assim, quer dizer, ela tenta arrecadar mais. Até os profissionais da área tributária tentam gerar mais arrecadação para a Europa. Aqui a gente joga contra sempre. A gente joga contra. A gente vai desenvolvendo teses para abrir mão de receita desnecessária. E se a gente abrir mão de receita desnecessária, a gente tem que tributar o quê? Indiretamente, o preço dos produtos, dos serviços, os carros, os veículos, a comida. E aí todo mundo se prejudica, todo brasileiro se prejudica. Eu acho que cabe a toda a sociedade, né, se movimentar para olhar para dentro e falar como é que eu posso beneficiar da tributação mais justa. É isso.